A informação que a gente tem a respeito dessa dívida do São Paulo com o Daniel Alves, foi feito um acordo ali quando o contrato foi rescindido em setembro de 2021, porque o São Paulo deixou de pagar vários valores para o Daniel Alves ao longo do vínculo, então criou uma dívida muito forte, e para ter um acordo de rescisão, eles fizeram essa divisão de pagamentos. São 60 parcelas de R$400 mil, que é o acordo feito pelo São Paulo com o staff do Daniel Alves, para ser pago até o fim de 2026, que vai dar um total de R$24 milhões até o fim desse período. Por enquanto, o São Paulo tem pagado normalmente o valor, a dívida mensal de R$400 mil para o Daniel Alves, e agora criou-se essa dúvida, inclusive mobilizou o São Paulo internamente para entender se havia alguma coisa para ser feita nesse caso da prisão provisória do Daniel Alves, da acusação de agressão sexual lá na Espanha. Então, mobilizou o departamento jurídico de São Paulo para entender se havia uma brecha. E a resposta que a gente obteve depois de apurar as informações é que não existe nenhuma brecha jurídica para que esse panorama seja mudado. A gente conversou também com especialistas a respeito do tema, e é uma dívida criada, um acordo firmado antes do possível crime do Daniel Alves, antes da denúncia. Então, por causa desse motivo, não existe nenhum argumento que possa ser usado na justiça para quebrar esse pagamento. Então, São Paulo é obrigado a continuar mantendo o acordo trabalhista para poder quitar essa dívida que foi contraída aí entre 2019 e 2021, que foi a passagem do Daniel Alves pelo Barcelona, pelo São Paulo, aliás. Mas uma coisa para ser dita nesse contexto também é que existe um contrato, né? Esse acordo trabalhista foi feito a partir de detalhes muito minuciosos, né? E o São Paulo já chegou a ter preocupação, a se mobilizar outra vez no ano passado para saber se deveria processar o Daniel Alves ou cobrar alguma coisa, suspender ou encerrar esse pagamento, quando o Daniel Alves disse naquele documentário dele declarações polêmicas e que São Paulo considerou degradantes sobre a imagem. Eu até anotei a frase aqui que foi dita pelo Daniel Alves na série, que ele foi personagem no FIFA Plus, que a abelha não tem tempo de ensinar a mosca que mel é melhor que M, 3 pontinhos. Foi a frase que o Daniel Alves disse a respeito da passagem dele pelo São Paulo e que o São Paulo considerou degradante quando ela foi publicada. Então, o São Paulo enviou para o Daniel Alves um aviso jurídico, que é um documento, que é um termo, dizendo que ele deveria respeitar as cláusulas do contrato, do acordo, que dizem que uma parte não pode sair falando mal da outra. Então, foi o primeiro momento em que o São Paulo teve alguma dúvida se poderia encerrar ou paralisar esse pagamento da dívida. Mas não passou daquilo, depois a vida continuou, e agora tem mais um episódio, o São Paulo não vai se ver livre novamente dessa dívida, Razan. Então, reportagem do nosso Gabriel Carneiro, que está aqui na tela para vocês também darem uma olhada. São Paulo de olho. Daniel Alves continua recebendo dos clubes mesmo depois da prisão, que foi feita preventivamente, sem fiança, como a gente já vem trazendo aqui no de primeiro. O Carneiro acabou de explicar para a gente que esse pagamento inicialmente continua. Lembrando que o Pumas do México rescindiu o contrato com o Daniel Alves depois da informação veiculada da prisão preventiva provisória sem pagamento de fiança. Vi até opiniões a respeito disso também, né, Carneiro, sobre se poderia ter alguma consequência, algum desdobramento jurídico para o Pumas em si. Exatamente, eu conversei com alguns especialistas em direito esportivo e trabalhista aqui no Brasil e também no México para entender a respeito disso. E a opinião da maioria deles é de que a decisão do Pumas de rescindir o contrato por justa causa no primeiro momento, no mesmo dia em que ele foi preso provisoriamente, pode ser um pouco precipitada a depender da sequência do processo, da sequência da investigação e do julgamento. O conceito de justa causa no México é muito parecido com o conceito de justa causa aqui no Brasil. E aqui no Brasil, a demissão por justa causa só pode acontecer depois da investigação ser terminada e do julgamento ser realizado, o que é chamado no mundo jurídico de trânsito em julgado. Só depois do trânsito em julgado é que o contrato de trabalho pode ser rescindido por justa causa. E no México a legislação é muito parecida. Então a decisão do Pumas de já rescindir o contrato pode ser precipitada. E alguns especialistas me disseram também que isso pode ter a ver com o fato de que o Pumas ele já pagou adiantado os 6 meses finais do contrato do Daniel Alves no México, que é uma informação que também apareceu ontem, porque o Daniel Alves não estava muito animado na virada do ano para voltar para o Pumas. Então o Pumas, para motivá-lo, acabou pedindo antecipação de valores e pagou os 6 meses finais de contrato adiantado para o Daniel Alves.
Então o Pumas tem o desejo de reaver esse dinheiro, de pegar esse dinheiro de volta a partir dessa rescisão de contrato por justa causa. Então é uma situação que, como a gente estava falando antes com a Thalita e com o Thiago Arantes, vai ter muito desdobramento jurídico e também nesse campo esportivo, porque o Pumas e o Daniel Alves vão estar envolvidos aí numa batalha judicial pelos próximos meses, é o que a gente tem conseguido noticiar de informações, Razan. Razan, só para aproveitar, não, a informação que eu tenho por acaso é exatamente essa que o Carneiro explica, não a segunda parte não tem essa informação, mas que de fato o Pumas pagou de forma adiantada os 6 meses restantes, e por isso, mais do que uma atitude exemplar, apesar do Daniel Alves não ter sido condenado ainda, mas é uma atitude exemplar, também uma questão financeira, já havia resolvido isso, e o que facilitou também essa rescisão, não só porque já havia pago esses meses que restam, é porque o contrato do Daniel era curto, mais 6 meses de contrato. Talvez se fosse um contrato de longo prazo, 2 anos, 3 anos, o clube poderia pelo menos bloquear o contrato, pelo menos fechar para já e depois resolver a situação. Então o Pumas agiu rápido porque já tinha pago e também por uma questão exemplar, que inclusive foi muito elogiada no México, mas eu compreendo que o Carneiro traz em relação aos especialistas que pode ter sido de fato prematuro. É o que está, inclusive, na reportagem do próprio Carneiro, que a gente destaca aqui no All Sport sobre essa rescisão, a análise de advogados e especialistas sobre se pode ter sido precipitado ou não.